Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Hoje, dando continuidade ao estudo das obras de irmão Jerônimo, iremos abordar o capítulo 26 do livro Mensagem de Renovação, cujo título é Perdão das Ofensas. Irmão Jerônimo, ao nos convidar a essa ação, né, a esse comportamento, podemos chamar assim, de perdoar as ofensas, faz a gente lembrar daquela oração que o Cristo nos ensinou. Na época, ensinou a seus discípulos e ficou esse ensinamento para nós hoje, né? Que Mateus retrata exatamente no capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. É a oração do Pai Nosso que Mateus vai nos trazer exatamente nesse capítulo 6. E nesse trecho do Pai Nosso, Jesus vai nos dizer: perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E agora cabe a nós refletirmos: será que nós perdoamos os nossos devedores, assim como pedimos perdão ao Pai pelos nossos erros e equívocos? E adiante, é interessante que adiante, no próprio Evangelho de Mateus, Jesus vai fazer um comentário sobre a oração do Pai Nosso. E esse comentário que Jesus faz, ele faz exatamente sobre esse versículo 12, quando ele nos diz o seguinte: pois, se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as vossas transgressões. Então, vendo que o único versículo que Jesus comenta logo adiante é exatamente esse que fala do perdão. E é exatamente esse versículo do Pai Nosso que o irmão Jerônimo também vai nos convidar a refletir nesse capítulo, cujo título é Perdão das Ofensas. E o irmão Jerônimo começa falando o seguinte: o rancor é sempre indício de baixeza e inferioridade. Então, o rancor que a gente ainda alimenta, ressentimentos, mágoas, é sinal, é característica de espíritos ainda inferiores. Nós somos ainda espíritos inferiores. Mas não quer dizer com isso que a gente deva se acomodar. A gente deve se esforçar o máximo que a gente puder para vencer essas más inclinações. Esses sentimentos ainda negativos que a gente ainda alimenta dentro de nós, que é o rancor, ressentimento, mágoa, desejo de vingança. E aí, irmão Jerônimo segue: o perdão se conhece mais pelos atos que pelas palavras. É aquilo que Jesus sempre convidou o povo da época e nos convida hoje a sairmos da teoria, da verbalização para a prática. Que os doutores da lei da época e muitos doutores da lei de hoje têm o dom da palavra, verbaliza, mas não internaliza e tampouco pratica, vivencia no dia a dia. Então, o perdoar verdadeiro é aquele perdoar que vem de dentro do coração e é exteriorizado esse perdão através das nossas ações, da prática do bem, né? E aí, irmão Jerônimo continua: os olhos que enxergam a maldade refletem apenas a atormentar a visão interior. Daquelas pessoas que só enxergam no outro ainda os defeitos, é porque esses defeitos ainda estão aflorados dentro de si. E no dia que nós encontrarmos essa paz interior, esse equilíbrio interior, essa paz interior que a gente vai alcançar um dia, com certeza, vai fazer com que a gente enxergue no outro não só os defeitos, mas também as qualidades. Porque nós vamos passar também a enxergar qualidades em nós, não só defeitos.
E ele continua: são incapazes de ver nos outros um sentimento que elas próprias não possuem. Então, precisamos ter essa consciência, essa percepção que todos nós somos filhos de Deus. Consequentemente, todos nós somos irmãos, criados da mesma forma, do mesmo ponto de partida, como o próprio Jesus foi criado. Ele não foi um ser criado à parte. E todos nós temos dentro de nós defeitos, vícios ainda, mas temos também qualidades, virtudes. Precisamos identificar esses defeitos, vícios, para trabalhá-los e também identificar as qualidades e virtudes para potencializar. E tendo essa visão interna, nós passamos também a enxergar no outro seus defeitos. Então, se a gente quer, como disse o irmão Jerônimo no capítulo anterior, se a gente quer que o outro seja tolerante com a gente, paciente com a gente, perdoe a gente aprenda também a ser tolerante, paciente e perdoar o outro. E além desses defeitos que a gente possa enxergar no outro, também que a gente passe a enxergar também qualidade no outro. Isso é que é importante, né? E aí ele vem e nos fala: a doutrina nos ensina que o corpo é o produto da mente. Então nós temos é que ter cuidado com aquilo que a gente está alimentando dentro da nossa mente, da nossa casa mental. O lixo que a gente está guardando na nossa casa mental ainda. Precisamos fazer essa higiene do coração, a higiene da nossa mente diariamente, como a gente faz a higiene do corpo físico. Da mesma forma, o mesmo cuidado que a gente tem que ter com o corpo físico, a gente tem que ter com o nosso espírito, com a nossa mente, para não ficar alimentando esses sentimentos negativos que vão fazer mal inicialmente a gente. E aí ele fecha, irmão Jerônimo, esse capítulo dizendo o seguinte: tenha, pois, mente sadia, para que seu corpo goze de saúde perfeita, aprendendo a amar e perdoar sempre. Olha que interessante. Então, para que a gente tenha uma mente sadia e, consequentemente, um corpo sadio, a gente não deve, não pode ficar alimentando ressentimentos, mágoas, desejos de vingança em relação ao outro. Então, o perdão que a gente exercita em relação ao outro, o amor que a gente exercita em relação ao outro, a tolerância que a gente exercita em relação ao outro, a paciência que a gente exercita em relação ao outro, faz bem, em primeiro lugar, a gente, nos dá essa mente sadia, esse corpo sadio, essa paz, esse equilíbrio interior, essa felicidade que a gente fica buscando fora, a gente termina construindo dentro, com essa mudança de comportamento, essa mudança de hábito. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, faça seu comentário, dê seu like. Que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.